Olá pessoal, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje a gente vai ver o artigo 2 da Suma Teológica. Aqui é bom a gente fazer uma ligação entre o artigo 1 e o artigo 2 antes de começar propriamente falar do artigo 2. Então, no primeiro artigo, Santo Tomás vai discutir, ele vai provar a respeito se é necessário ter uma outra ciência além das ciências já conhecidas. No caso, ele fala de disciplinas filosóficas, que a gente transfere para o nosso tempo como ciências. Então, adaptando para o nosso tempo, ele discute, ele prova que é necessário, além das ciências que já existem, física, química, matemática, por aí vai, ter uma outra ciência que trate de coisas que estão além da razão humana, que são coisas a respeito de Deus, sobre como é Deus e o que é Deus, e isso só chega a nós por revelação divina. Então Deus se revela para nós e assim a gente tem um conhecimento a respeito dele. Então é necessário ter uma ciência que cuide disso. E ele prova isso no artigo 1º. Qualquer coisa, se vocês quiserem, vocês podem ver o vídeo anterior do artigo 1 da Suma Teológica. E agora, alguém já provou, primeiro, que é necessário ter uma outra ciência que se preocupe em estudar as verdades reveladas por Deus. E agora ele vai provar que essa ciência é a doutrina sagrada. Então, primeiro ele prova que é necessário ter uma ciência que se encarregue disso, e agora ele vai provar que a doutrina sagrada é essa ciência. Então, o artigo 2 começa com essa pergunta: a doutrina sagrada é uma ciência? Aí nós vamos ter duas objeções. Então, a primeira objeção é que a doutrina sagrada não é uma ciência, pois não procede de princípios evidentes por si mesmos, pois não são aceitos por todos. Então, não são todas as pessoas que aceitam, né, a fé católica, a fé cristã. Então, por isso que não é evidente por si mesmos, porque se fosse uma coisa evidente por si mesma, todo mundo teria que aceitar. Então, por exemplo, uma coisa que é evidente por si mesma e não tem como alguém discordar é: eu não posso ser o Lucas e ser o Gabriel ao mesmo tempo. Eu não posso ser duas pessoas ao mesmo tempo. Ou eu sou eu mesmo ou sou o outro, a outra pessoa. Então, isso é uma coisa evidente em si mesmo. Não tem como alguém discordar. Já aqui nessa primeira objeção, ele usa esse raciocínio. Então, a doutrina sagrada ela não é uma ciência porque não procede de princípios que são evidentes por si mesmos, uma vez que não são todas as pessoas que aceitam a fé cristã, que aceitam que Deus existe e etc. E aí ele cita o apóstolo na segunda carta aos Tessalonicenses: pois nem todos têm fé. Então, se nem todos têm fé, nem todos vão aceitar a fé cristã, a fé católica. Então, por isso que não é que a doutrina sagrada, que para Santo Tomás é a doutrina católica, ela não é evidente por si mesma. E aí a segunda objeção é que não existe ciência do singular, e a doutrina sagrada se ocupa de casos singulares, como, por exemplo, os feitos de Abraão, de Isaac e de Jacó, e temas semelhantes. Então, aqui ele diz que a doutrina sagrada é baseada nesses casos singulares, dos feitos, né, de grandes personagens da Bíblia, como, por exemplo, Abraão, de Isaac e de Jacó, e por isso ela não é uma ciência, porque não existe ciência do singular, de casos singulares. E aí ele já faz o contraponto, então ele põe, né, em sentido contrário. Santo Agostinho diz: a esta ciência pertence apenas, a ciência da doutrina sagrada. Pertence apenas aquilo pelo qual a fé bem salutar é gerada, alimentada, defendida, corroborada. Aqui a gente vai chegar na definição de, entre aspas, fé científica. O que seria isso? Que na verdade é um termo comumente usado, intellectus fidei, intelecto da fé. Então, o que acontece? Seria assim: nós usarmos a nossa inteligência, o nosso raciocínio,
para entendermos a nossa fé, para aí sim essa fé ser melhor alimentada, melhor defendida e melhor confirmada. Não que a fé dependa, a fé em si, essas revelações divinas, essas verdades vindas de Deus, dependa do nosso entendimento para serem verdades ou não. Elas vão continuar sendo verdades. Só que a gente não vai conseguir compreender a gente não vai conseguir compreender essas verdades. Então, tem coisa que a gente vai conseguir compreender com a nossa razão, tem coisa que a gente não vai conseguir compreender, como, por exemplo, né, a Santíssima Trindade. A gente não consegue compreender de forma racional. Então, a gente aceita que é assim, ponto, final. E a gente sabe que é assim, que é a verdade, porque foi revelado por Deus. Quando a gente fala de fé científica, essa fé científica, longe de ser qualquer fé, é a fé na doutrina católica. Porque a doutrina católica é vista por Santo Tomás e por todo e qualquer católico, obviamente, como sendo a verdadeira doutrina proveniente da revelação divina. Então, Deus revela para nós, e aí nós, ao tentarmos entender essas coisas reveladas por Deus, é gerada essa doutrina católica, essa ciência baseada na fé. Então, por isso, fé científica. Então, aqui já tem uma definição do que é, de fato, a doutrina católica, que a doutrina católica, longe de ser apenas mais uma religião, ela é uma ciência. Então, ela é baseada em fatos, ela não é baseada em achismos. Então, quando você fala, quando a Igreja Católica fala que algo é pecado. Não é que deveria ser pecado, é de fato pecado. E quando você fala, a igreja fala que algo é correto, é de fato correto, não é que deve ser correto, é assim. Então é um fato, é uma verdade. E só, né, se baseando no pensamento tomista, só a doutrina católica, em termos de religião, é assim. Só a doutrina católica, só a fé cristã, só a fé católica é científica nesse sentido, porque ela é proveniente da verdadeira revelação de Deus, baseada naquilo que está escrito na Bíblia, na Sagrada Escritura, baseado na tradição apostólica e baseado também no magistério da Igreja. Então, essa ciência, que é a doutrina sagrada, que é a doutrina católica, só ela pode ser chamada de científica, baseada na fé. Porque essa fé é baseada na verdade, não é uma fé em qualquer coisa. Não é como a gente costuma dizer, não é uma mera crença, que você simplesmente acredita em algo e esse algo pode ser verdadeiro ou falso. Não, você acredita na própria verdade, que é o próprio Deus cristão, unitrino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a fé na verdade. E a fé na verdade é que traz essa ciência, que é a doutrina sagrada, que é a doutrina católica, que é uma fé, entre aspas, científica. Então, é uma fé baseada em fatos. Você crê em fatos, você não crê em algo abstrato, algo que não seja verdadeiro, passível de erro. Você crê em algo que não tem como estar errado, que foi revelado pelo próprio Deus. E aí, como tais funções não pertencem a nenhuma ciência, então a doutrina sagrada é uma ciência. Isso aqui vai ficar mais claro na próxima etapa, quando ele faz o respondo dele. Então, aí Santo Tomás põe, respondo. A doutrina sagrada é ciência. Existem dois tipos de ciência. Então, tem dois tipos de ciência. Na primeira objeção, a gente viu que é dito que para ser ciência, para ser uma ciência, precisa ter princípios evidentes por si mesmos. E aí ele vai falar que existem dois tipos de ciência. Então, aqui já vem uma introdução às réplicas, né, das objeções, e aqui já começa uma introdução à réplica à primeira objeção. E aí Santo Tomás diz, algumas são conhecidas, algumas ciências são conhecidas à luz natural do intelecto, como a aritmética e a geometria.
Então, aí sim, elas são evidentes por si mesmas. E outras que são conhecidas à luz de uma ciência superior. Então, elas precisam pegar princípios de uma outra ciência que está acima delas, para aí sim elas existirem, tais como a perspectiva, que se utiliza de princípios tomados à geometria. Então, se não existisse a geometria, não teria como existir a perspectiva. Então, os princípios que estão na geometria são tirados da geometria e utilizados na perspectiva para se ter a ciência da perspectiva. E a música, que se utiliza de princípios que foram elucidados pela aritmética. Então, o ritmo das canções, a questão das notas, né, oitavas, quartas, tudo isso é possível porque existe a aritmética e esses princípios da aritmética são utilizados na música e sem isso não haveria música. Então, e aí ele continua, é assim que a doutrina sagrada é ciência. Então, da mesma forma que existem princípios da aritmética que são utilizados para que a música exista, e da mesma forma que existem princípios da geometria que são utilizados para que a perspectiva exista, assim também é com a doutrina sagrada. Ela é uma ciência porque ela vai proceder de princípios que são conhecidos à luz de uma ciência superior. Que ciência superior é essa? Da ciência de Deus e dos bem-aventurados. Qual é a ciência de Deus? É a revelação divina. Qual é a ciência de Deus e dos bem-aventurados? Revelação divina. Aquilo que Deus revelou na Bíblia, no magistério da Igreja e na tradição apostólica. Então, essa é a ciência superior que rege a doutrina sagrada. Então, a doutrina sagrada em si não teria como existir sem a revelação de Deus, sem Deus se revelar para nós. Então, é a partir desses princípios da revelação divina que se tira a doutrina sagrada. E aí ele continua, ele conclui, nessa parte do respondo, e como a música aceita os princípios que lhe são passados pelo aritmético, assim também a doutrina sagrada aceita os princípios revelados por Deus. E aí vem a réplica à primeira objeção. Então, na réplica à primeira objeção, ele já começa dizendo: os princípios de toda ou qualquer ciência ou são evidentes por si, ou se apoiam no conhecimento de uma ciência superior, como a gente viu aqui anteriormente. Então, ou vai ser conhecido a luz natural do intelecto, ou são evidentes por si mesmos, como a aritmética e a geometria, ou eles precisam de uma outra ciência superior a ela, para poder tirar esses princípios dessa ciência superior e aí poder existir uma ciência subordinada a essa, como na perspectiva, que tira os princípios da geometria, e na música, que tira os princípios elucidados pela aritmética. Que é isso que ele está dizendo aqui. Então, são ou a ciência ela vai ser proveniente de princípios evidentes em si mesmos, ou ela vai se apoiar no conhecimento de uma ciência superior. Então, por exemplo, não dá, obviamente, para a bioquímica existir sem a química. Ela vai ter que tirar vários princípios dela da química. Não tem como a química existir sem a física, porque muitos dos princípios ali que regem a química vão precisar de princípios da física. Não tem como a física existir sem a matemática, porque muitos dos princípios físicos são baseados em cálculos matemáticos. Então, há uma relação entre as ciências, dentro das próprias ciências. Há uma subordinação entre uma ciência e outra. Então, isso é perfeitamente normal. Então, ou você vai ter uma ciência baseada em princípios evidentes em si mesmos, ou uma ciência que se apoia no conhecimento de uma ciência superior. Tais são os princípios da doutrina sagrada. Então, da mesma forma que ocorre, como eu falei, da bioquímica para a química, da química para a física, da física para a matemática, ocorre com relação à doutrina sagrada, que vai tomar os princípios de uma ciência superior, que é a revelação de Deus, a própria revelação de Deus. É Deus que vai revelar as verdades que serão estudadas na doutrina sagrada. E aí vem a réplica à segunda objeção, né, que vamos lembrar, na primeira objeção eles falam, falado que
só pode ser ciência se forem por princípios evidentes em si mesmos. Isso não é verdade, já está provado aqui que não é verdade. E na segunda objeção, diz que a doutrina sagrada não pode ser ciência porque ela só se ocupa de fatos singulares. E aqui Santo Tomás vai provar que não é bem assim. Então, fatos singulares são relatados na doutrina sagrada, não porque deles principalmente se trate, mas são introduzidos como exemplos de vida, como nas ciências morais. Ou seja, esses fatos singulares, né, esses feitos de Abraão, de Isaac, de Jacó, servem para nós como exemplos de vida, de como a gente deve proceder na nossa vida, né, para obedecermos a Deus e agradarmos a Deus e termos uma vida cristã de fato, uma vida que chegue, que a gente possa com isso, o objetivo final é sempre obter a santidade e ir para o céu. Então ele está dizendo que esses casos singulares servem como exemplos de vida para nós. Ou visam estabelecer a autoridade dos homens pelos quais nos chega a revelação divina. Então, ou vai servir, esses fatos singulares vão servir de exemplos de vida, ou eles vão servir para estabelecer a autoridade dos homens. A autoridade dos homens no quê? Na revelação divina. Então, por exemplo, os profetas. A gente pega a Bíblia e vê lá as profecias. Então, a gente sabe que determinado apóstolo fez uma determinada profecia, por exemplo, que nem São João, no livro do Apocalipse. É dele que vem todas as profecias, né? Ele que escreve todas as profecias do livro do Apocalipse. Então, a gente toma São João como autoridade para essas revelações. Então, esses casos singulares, eles vêm para estabelecer exemplos de vida e também estabelecer essa autoridade entre os homens. Então, São João tem mais autoridade do que uma pessoa que não teve essa revelação divina para poder passar para frente. Então, ele vai ser uma autoridade porque Deus o fez como Deus lhe deu essa autoridade para que ele pudesse revelar as verdades divinas para as demais pessoas, para os demais fiéis. E essa autoridade, que Deus é que vai dar essa autoridade para cada homem, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com aquilo que Deus quer para cada um, ele é que vai estabelecer a hierarquia entre os homens com relação à revelação divina. E isso é o fundamento da própria Escritura ou da doutrina sagrada, ou seja, a revelação divina que chega até nós por essas pessoas que foram autorizadas por Deus em diferentes graus para revelar as verdades a respeito de Deus. Essa revelação divina é que é o fundamento da própria Sagrada Escritura e da própria doutrina sagrada. Ou seja, tanto a Bíblia quanto a doutrina sagrada, elas são baseadas em fatos. Elas são baseadas na mesma verdade, que é o próprio Deus, revelada pelo próprio Deus. Então, longe da doutrina sagrada ser algo subjetivo, algo abstrato, algo de achismo, a doutrina sagrada é concreta, ela é verdadeira, e ela é baseada em algo que não tem erros, que não tem falhas, que é a revelação divina. Então, essa é a grande diferença da doutrina sagrada como ciência para as demais ciências. As demais ciências são produtos da nossa razão humana. A doutrina sagrada não. Ela é produto da revelação divina, que nós tentamos entender. E aí, nesse entendimento, a gente pode cair em alguns erros por conta da nossa natureza falha de tentar entender essas verdades, mas a verdade em si está lá. Se a gente não conseguir entender determinada revelação de Deus por raciocínio, a gente vai aceitar do jeito que Deus revelou. Então, a verdade em si revelada por Deus, ela não tem falha nenhuma, porque Deus é a própria verdade, então não tem como estar errado. Então, a verdade a gente já sabe, nas outras ciências a gente não sabe, a gente tem que usar o nosso raciocínio, que é a única arma que a gente tem, nas outras ciências,
o único instrumento que a gente tem para tentar entender a verdade e descobrir a verdade a respeito daquela ciência, daquela área. No caso da doutrina sagrada, da teologia cristã, da doutrina católica, a gente já sabe qual é a verdade, a gente só tem o trabalho de tentar entender. Então a gente já sabe. Então, é ciência por conta disso, porque ela é baseada em princípios de uma ciência superior, que é a própria revelação de Deus. E como a própria revelação de Deus é perfeita, sem falhas, então essa ciência tem essa grande vantagem de já partir da verdade. A gente não precisa encontrar a verdade, a gente já sabe qual é a verdade. Deus se revelou. Deus se revelou plenamente para nós na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Então ele veio ao mundo e se revelou plenamente para nós. Claro que a gente não vai conseguir entender muita coisa, não porque Deus não revelou tudo para nós, mas porque nós não temos essa capacidade por sermos seres limitados e finitos, e Deus ser infinito. Então não cabe o infinito no finito. Então a gente nunca vai conseguir entender tudo a respeito de Deus, porque somos limitados. Mas que Deus revelou tudo para nós, revelou. E essa revelação divina é o fundamento da própria Sagrada Escritura e também da doutrina sagrada. Então, espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje, tenham gostado e até a próxima.